Galera, vamos lá, ó, vamos dar início aqui ao que eu tinha prometido. Então eu falei, se o Incorrentes batesse a meta de venda, se bateu, a gente ia fazer alguns vídeos, algumas videoaulas, né, bem curtinhas sobre como é que se lê poesia e como é que se lê quaisquer outros tipos de textos. Pedi pra galera mandar perguntas e vou respondê-las. Vamos lá, a primeira pergunta aqui, e aí eu vou fazer um videozinho para cada uma dessas respostas, tá bom? Coisa rápida. Então a primeira pergunta é: para concurso público, em que área devo dar ênfase? Então a pessoa pergunta sobre interpretação de textos em concurso público. Vamos dar uma olhadinha então aqui, ó. O que é importante? Se a gente vai falar de concurso, a gente vai falar de prova em geral, beleza? Então vamos falar de prova em geral. Vou ler um texto. A primeira coisa que eu tenho que saber é o que é ler. Então, meus amigos e minhas amigas, quando vocês forem ler, vocês têm que ter isso claro. O que é ler? Ler é atribuir sentidos a alguma coisa. Olha como é importante. Se você lê esta imagem, que é a imagem que está na capa do meu livro, a imagem que está na capa do meu livro, olha lá que bonitinha. Essa imagem, ela tem um sentido que será atribuído por vocês, ou seja, vocês é que vão dar sentido a isso. Tem um sentido de base que a pessoa que desenhou pensou e tem um sentido que vai ser atribuído. E esse sentido vocês vão atribuir de que forma? Fazendo relações. Então você vai olhar para a cor, você vai olhar para a forma, você vai olhar para eu estou pensando aqui só na imagem. Para o que essa mão, porque você consegue relacionar essa imagem a uma mão tá segurando, você tá vendo que tá segurando uma corrente, aí você vai ler o título é Incorrentes, tem uma separação, tem o nome da pessoa que é o autor deste livro, que no caso sou eu, e aí você vai atribuindo sentidos, isso é ler. Então, importante, você não pega o sentido que está lá, você atribui. Então, se você nunca ouviu falar de mãos segurando correntes, nunca viu, não sabe a que contexto histórico isso se relaciona ou pode vir a se relacionar, você vai atribuir alguns sentidos menores ou mais singelos do que outras pessoas que têm um conhecimento histórico um pouco maior. Por isso que é tão importante a gente trocar, beleza? Beleza. Então, quando a gente lê, a gente vai ler um texto, e esse texto é o quê? É uma estrutura. Então, eu falei para vocês ali que tinha um texto escrito, verbal, um texto imagético, e essa estrutura que você está lendo. Essa estrutura foi produzida por uma pessoa, por um sujeito, foi produzida em um espaço, em determinado tempo. Esse texto tem um sentido que vai ser determinado pela relação entre estrutura e leitor. Então não é só pegar o sentido do texto, não existe isso. E nem é só pensar no que você acha, é sempre uma relação entre o que o texto mostra e o que você é capaz de receber ali. Então é por isso que, se você vai fazer uma prova de interpretação de textos, quaisquer que sejam as questões, você tem que levar isso em consideração. O que eu faço quando leio e o que eu leio, né? O que é um texto? Então, um texto não é só algo escrito. Há várias formas textuais. E quando você estiver fazendo isso, você vai levar em consideração o porquinho. Eu chamo de porquinho, o pig. Todo texto tem um propósito, tem uma intenção. Então, se você estiver fazendo uma prova, essa intenção vai estar determinada ali na pergunta. Então, você tem que ler com muita calma a pergunta. Após ler esse texto, qual das alternativas abaixo indica o principal ponto de oposição entre o primeiro e o segundo verso? Então você tem que saber o que é oposição, você tem que atribuir sentido à ideia de oposição, ou seja, de conflito, de contraste, tem que perceber o que é segundo e terceiro verso, e aí sim, esse propósito, essa intenção é fundamental para que você
leia o texto. O que é uma interlocução? Uma interlocução é como o texto ele tem uma pessoa que produz e essa pessoa que produz para outras pessoas. Então, sem leitores e leitoras não existe texto. Ok. Essa pessoa ela tem ideias e a pessoa que está lendo também tem ideias e essas ideias entram em contato, uma interlocução, uma conversa. Só que dentro de alguns textos também tem diálogo, tem conversa, tem uma personagem que tem uma interlocução marcada com outro ou não marcada. Então eu vou escrever uma dissertação, então eu não coloco a minha primeira pessoa, não digo eu acho, eu penso, etc. Por quê? Porque aí é o gênero, ou seja, a estrutura textual que determina a forma de marcar ou não marcar a interlocução para atingir um determinado propósito, uma determinada intenção. Beleza? Então, primeira pílula aí para a gente entender e responder a pergunta: o que focar, né, quando a gente estiver de olho em provas? Então, foca no propósito, na interlocução e no gênero e foca na atribuição de sentidos determinados pelos contextos internos e externos. Beleza? É isso, hein? Vamos ver qual é a próxima.